Boa noite a todos. Sou o Luiz aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje aconteceu com meu primo, que aqui vou chamar de José, para manter a sua privacidade. Pois bem, já fazia um tempo que José trabalhava nessa construtora. Como era um funcionário de confiança e muito responsável, a empresa construiu um barracão feito de 2 andares. Embaixo era para guardar os materiais de construção. Já em cima era um alojamento para o José morar e também cuidar da obra à noite. O meu primo, na época, ganhava um ordenado muito bom. De dia trabalhava como servente e à noite cuidava da obra. E nos finais de semana, eu, meus irmãos e os irmãos do José íamos até seu barracão para conversar e também para sairmos à noite, pois o prédio ficava no centro da cidade onde moro. Mas em uma certa noite, que era uma sexta-feira, o irmão de José ligou para ele, avisando que no outro dia a gente iria para o sítio da onde minha tia morava, sendo ela a mãe do José. Pois bem, e assim foi feito, mas algo sinistro aconteceu. Alguém atendeu o telefone do barracão e disse bem assim: José não está aqui, ele morreu. Mas do que depressa eu e meu primo, o irmão de José e mais 2 amigos, fomos até lá. E chegando no prédio, o cadeado estava fechado, mas as luzes estavam acesas. Por vários minutos chamamos pelo José, mas ninguém respondeu. Demorou mais alguns minutos, até que o José foi chegando de moto, e ele perguntou por que estávamos assustados. E antes de falar o que aconteceu, o José disse que tinha ido a um supermercado fazer compras. Para nosso espanto, ele estava no supermercado, bem na hora em que seu irmão ligou. Mas ninguém tinha a chave do lugar, pois só ele que tinha, já que era o vigia daquela construtora. Ele achou estranho e foi abrindo o cadeado. Cada um pegou um pedaço de madeira, imaginando que poderia ter algum ladrão por ali. Mas estava tudo normal. Todas as coisas estavam no mesmo lugar. Nada foi roubado. E só um detalhe que deu um gelo em todos que estavam presentes. O telefone estava fora do gancho. Era como se alguém tivesse atendido. O irmão do José falou que era uma voz muito estranha. E pasmem, quando chegou a conta de telefone, estava lá registrado a hora, o dia e os minutos da ligação. O José mostrou para nós, mas depois ficamos espantados ao saber o segredo do lugar. Antes da construção havia uma casa bem grande de madeira no terreno, e o dono foi achado em estado de decomposição. A família vendeu o terreno para a construtora alguns anos depois. Alguns relatos dizem que essa casa ninguém conseguia morar, devido às diversas aparições, objetos caindo, gemidos e portas abrindo e fechando. O José ainda morou por lá até o final da obra. Depois arrumou um serviço em outra empresa e saiu de lá, pois a mesma abriu falência. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Olá, o meu nome é David. Minha esposa e eu realmente gostamos de acampar. Desde que nos conhecemos que sempre saímos para acampar. Decidimos que daríamos uma olhada em Honor Banks, que fica na Carolina do Norte, pois nunca tínhamos estado lá antes. Naquele ano, estava um clima excepcionalmente quente, então decidimos aproveitar e ir para o sul. As rodovias interestaduais meio que isolam a paisagem, e quando você sai da estrada principal para estradas locais, consegue ter uma ideia melhor das comunidades. Querida, vire aqui, disse eu. Então saímos da rodovia principal e seguimos em direção ao Parque Estadual Pettigrew. Sabe, o lugar tinha uma sensação estranha e muito assustadora. Passamos por uma casa onde havia pessoas paradas no quintal, e todos se viraram para nos olhar.
enquanto passávamos com nosso trailer. Aquilo me deu uma sensação muito ruim. Primeiro de tudo, porque eles estavam parados ali, no escuro. E segundo, porque estavam nos encarando. Pensei. A viagem de carro até o parque foi ficando cada vez mais tensa. Quando chegamos ao parque, o lugar era completamente aberto, sem árvores ao redor do acampamento. Isso é um pântano? Perguntei inquieto. A realidade era que íamos acampar no meio de um pântano. Eu estava apreensivo com isso. Logo após chegarmos, um guarda do parque apareceu, com um semblante preocupado. "O que vocês estão fazendo aqui?" perguntou ele. "Estamos planejando passar a noite", respondi. Ele pensou por um segundo e respondeu logo em seguida. "É um parque legal. Eu vou para minha casa agora, mas volto de manhã." Quando ele me disse isso, minha esposa e eu nos olhamos e pensamos: por que ele está indo embora tão rápido? Eu não queria ficar ali. Estávamos cansados, estava escuro e só queríamos encontrar um lugar seguro para passar a noite. Dirigimos para longe de Pettigrew e minha esposa comentou: "Bem, aquilo foi muito estranho. Acho que tomamos a decisão certa, querida." Eu disse. Precisávamos encontrar uma cidade de tamanho decente para passar a noite no estacionamento de algum shopping. A única opção que encontramos foi a ilha de Roanoke, a quase 2 horas dali. Não tínhamos escolha. Roanoke era o local da famosa colônia perdida. Os primeiros colonos a desembarcar no Novo Mundo, vindos da Inglaterra, montaram uma colônia na ilha e ficaram lá por cerca de 1 ano. Quando o próximo barco chegou para abastecer a colônia, não encontraram ninguém. No meio dessa conversa, sentimos o carro tremer. Acho que acabamos de bater em alguma coisa. Eu quero dar uma olhada. Eu realmente não queria parar naquele lugar remoto, mas sabia que era o certo a se fazer. Saí do trailer com um pressentimento ruim, então decidi levar meu 357 comigo, só para garantir. Caminhei em volta do veículo, verificando os pneus, a área do engate e o trailer. Quando cheguei na parte de trás, os cabelos da minha nuca se arrepiaram. Todos os sons de insetos ao redor pararam. Eu estive em florestas o suficientes para saber o que isso significa. Naquele momento, senti que algo no pântano estava me observando. Olhei devagar ao redor, mas não vi nada. Nenhum movimento, nenhum som. O silêncio era total. Até que ouvi um arranhar vindo da minha esquerda. A criatura estava a uns 20 metros de distância. Me parecia com um cão. Talvez fosse um lobo. Era um animal grande, com cerca de 1,20 m de altura. Olhos grandes apontados para a frente, como as de um pastor alemão, e uns olhos amarelos brilhantes. Quando olhei para ele, senti o olhar de um caçador. Não era o olhar de um cão comum, mas sim de um predador. De repente, ele fez algo tão estranho que me assombra até hoje. Ouvi 2 estalos distintos, e o animal empurrou uma rocha com as patas dianteiras, erguendo-se em 2 patas. Eu fiquei chocado com aquilo. A criatura, que antes me parecia um lobo, agora estava em pé sobre 2 patas, com mais de 2 metros de altura. Era muito musculoso da cintura para cima, com uma espécie de juba em volta dos ombros, e suas patas pareciam mais com mãos, com garras saindo das pontas. Ele deu um passo à frente e rosnou, mostrando dentes afiados que brilhavam ao luar. Meu coração disparou. Outro rosnado veio de perto, e percebi que o primeiro animal tinha se movido 10 metros em minha direção. Sem pensar 2 vezes, atirei. O tiro da 357 acertou em cheio aquilo, mas o animal reagiu como se eu estivesse apenas o empurrando. Ele me olhou com muita raiva, e naquele instante, eu sabia que precisava sair dali. "Corre, David!" gritou minha esposa do caminhão. "Entre no carro agora!" Então corri de volta e entramos no carro rapidamente.
Minha esposa me olhava com os olhos arregalados, sem saber o que estava acontecendo. O que foi isso? Ela perguntou. Eu não consegui responder, e dirigimos o mais rápido possível em direção a Roanoke. Só quando nos aproximamos da civilização que eu comecei a me acalmar. Sabia que minha esposa queria respostas, mas não queria contar tudo a ela, daquilo que tinha visto. O que era? Ela perguntou novamente. Parecia com um lobo, murmurei. Ela sabia que eu estava escondendo algo. Mais tarde, fomos ao mercado comprar algumas coisas. E havia um homem estranho no estacionamento, olhando para mim diretamente. Ele parecia ameaçador. Quem é esse? Perguntei para minha esposa. Não sei, nunca o vi antes. Ela me respondeu. O homem se aproximou e começou a se desculpar. Sinto muito, pensei que você fosse um amigo meu. Você se parece muito com ele. Aquilo não me tranquilizou. Quando olhei para sua caminhonete, vi 2 rifles no suporte. Você caça por aqui? Perguntei. Ele me encarou novamente e, após um longo silêncio, respondeu. Sim. Então fiz a seguinte pergunta. Já viu algo de estranho no pântano? Ele parou na mesma hora, hesitou e então me respondeu. Achei que eu era o único, mas alguns anos atrás eu vi uma coisa. Primeiro pensei que fosse um lobo, mas então ele se levantou, ficando de pé que nem um homem. Nunca vi nada igual antes. Ao ouvir aquele relato, percebi que não era o único. Outras pessoas também viram aquele mesmo ser. Não contei nada para minha esposa, até que voltamos para casa, porque não queria estragar a nossa viagem. Mas a verdade é que às vezes, a sensação de que algo está errado pode ser o melhor aviso. Se você sentir que algo está estranho em um lugar, especialmente se estiver acompanhado, é melhor ouvir os seus instintos e dar o fora de lá. Existem coisas por aí que não compreendemos, e algumas podem ser perigosas, como aquilo que vi na estrada, algo que não pertence a este mundo. Boa noite, Sam. Eu me chamo Fábio Brasil. Tenho 20 anos e o relato que vou contar aconteceu comigo quando eu ainda tinha meus 16 anos de idade. Era uma quinta-feira antes do final da Semana Santa, quando o namorado de uma das minhas amigas me convidou para uma viagem de 3 dias, para um interior que não me recordo o nome. Rapidamente eu fiquei feliz com o convite e, como era muito moço, pedi a permissão para minha mãe, que logo deixou-me ir. Iríamos viajar no dia seguinte bem cedo, então aprontei as minhas coisas e fui dormir. No outro dia bem cedo, meu colega bateu na minha porta me chamando para irmos, pois só estava faltando eu. Então fomos para o interior. Demoramos cerca de 5 horas para chegar no lugar. Assim que chegamos, fomos muito bem recebidos na casa da tia da minha amiga. E logo um primo dela apareceu e nos ofereceu uma garrafa cheia de açaí que acabara de bater. Então ficamos conversando e logo anoiteceu. E como estava tarde, nos oferecemos para levá-lo de moto até a sua casa. Mas o rapaz recusou, dizendo que um animal grande estaria atacando animais pequenos na região. E o meu amigo Bruno, que nesse tempo era cabo do exército, posicionou-se e disse que isso era uma grande bobagem e que essas coisas não existiam. Mas mal sabia ele que estaria completamente errado. Quando paramos de conversar, subimos imediatamente na moto e então levamos ele até a sua casa. Mas na volta,
A moto acabou morrendo e ficamos tentando ligá-la por uns 10 minutos. E quando finalmente ligamos a moto, tinha um grande cachorro negro nos observando. Ele era alto, parecia ter uns 2 metros de altura. Logo Bruno se posicionou e deu 2 tiros nele. O animal se colocou de 4 e rapidamente correu para a mata. E então subimos na moto e saímos o mais rápido possível dali. Porém, antes de chegar na casa, ouvimos o lobisomem correndo atrás da gente, só que por dentro do imenso matagal que tinha do lado. Graças a Deus que conseguimos chegar a tempo na casa. Entramos e contamos o que tinha acontecido para a família da minha amiga. Eles trancaram a porta e naquela noite não conseguimos dormir, por conta do ocorrido macabro. No outro dia a gente soube que vários animais tinham sido mortos naquela noite. Eles tinham sido dilacerados. Logo Bruno olhou para mim e me disse: ainda bem que conseguimos chegar a tempo, senão teria sido nossos corpos que iriam ser encontrados aqui. Depois daquele dia não soubemos de nenhum ataque nas redondezas, mas isso ficou na minha cabeça até hoje. Nunca contei a ninguém sobre esse relato, mas realmente aconteceu. Nós vimos um lobisomem. Olá, Sam. Meu nome é Francisco. Moro em Santana do Acaraú, que fica aqui no Ceará. Vou contar algo que aconteceu com meu falecido pai, o Sr. Messias, como ele era conhecido aqui na cidade. Meu pai nunca foi homem de mentir, e ele sempre me dizia que era uma prova viva de que lobisomens realmente existem. Vou te contar a história do mesmo jeito que ele sempre me contava. E meu pai começa a sua história assim. Isso foi na década de 60. Eu tinha apenas 20 anos na época, mas já era pai de 2 meninos. Como precisava sustentar minha família, vivia correndo atrás de emprego. Normalmente trabalhava como servente de pedreiro, e embora sempre conseguisse uns bicos, nada era duradouro. Até que surgiu uma grande obra do governo, a construção das BRs. Como eu já tinha experiência, fui procurar uma vaga e consegui, mas teria que viajar e ir para Tianguá, uma outra cidade aqui do Ceará, pois lá estavam precisando de gente. Demorei um pouco para tomar a decisão, pois ficaria muito tempo longe de casa, mas com o apoio da minha família, acabei indo. Quando cheguei em Tianguá, encontrei muitos trabalhadores de várias partes do Brasil, e ali naquele lugar, ganhei ainda mais experiência na construção civil. O trabalho era muito pesado. Começávamos às 7 da manhã e só parávamos às 5 da tarde. Depois disso, jogávamos bola, ou se não, ficávamos conversando até a hora de dormir, em alguns barracões de madeira que foram construídos para nós. Em cada barracão, dormiam cerca de 4 homens. No meu ficava o Zé, o Luiz e o Sebastião. Ao todo, deveria ter uns 300 homens ou mais trabalhando por ali. Bom, tudo começou quando a nossa carne de sol começou a sumir. Não era só a nossa, pois outros trabalhadores também estavam reclamando que suas carnes estavam desaparecendo. Como ali tinha muita gente e ninguém conhecia bem a índole dos outros, todo mundo ficou desconfiado. Foi então que eu, Zé, o Sebastião e o Luiz decidimos revezar na vigília, para ver se descobríamos quem estava roubando as carnes. Mas para nossa surpresa, o ladrão que estava roubando a carne não era desse mundo. Depois de tantas vigílias, por volta de 1 da madrugada de um dia normal,
vimos um homem completamente nu sair correndo de um dos barracões e correr para dentro do mato. Dei uma cotovelada no Sebastião, que estava do meu lado, e falei assim: "Tá vendo aquilo?" Sebastião, surpreso, me respondeu: "Vi sim. Aquele homem é o tal bruxo, o que mexe com magia negra." Então ficamos observando para ver o que mais acontecia. E não demorou muito tempo para vermos uma criatura bem longe. No início, me parecia com um cachorro, mas quanto mais se aproximava, mais estranho ia ficando. Aquele bicho era grande demais para ser um cachorro. Quando parou de correr e ficou de pé que nem um homem, ficamos muito assustados e entendemos o que estava acontecendo. Aquilo começou a comer a carne que ficava estendida no varal. Peguei uma faca e o Sebastião outra e começamos a gritar e avançar na direção daquele bicho, na tentativa de espantá-lo. Mas ele não fugiu. Ao contrário, começou foi a correr atrás de nós. Ele veio em disparada na minha direção. Então apertei a faca com firmeza na mão e esperei o ataque. Quando ele passou bem do meu lado, consegui acertar um golpe na sua cara. Mas em contragolpe, ele também me acertou, me arranhando do peito até as costas. E eu pensei que ele não ia parar de me atacar. Foi nessa hora que escutei um tiro. E era o seu Inácio, o mestre de obras. Com o susto do tiro, o bicho correu muito rápido para o mato. Depois disso, eu desmaiei. E só acordei na manhã seguinte, com um grande curativo que pegava quase metade do meu corpo. Não era um corte profundo, mas era bastante longo. Os homens da obra só souberam desse ocorrido à tarde, e nem tiveram a chance de dar uma surra nesse tal bruxo. Alguns disseram que ele apareceu bem cedo, arrumou as coisas dele e foi embora. Dizem que ele estava com um corte na bochecha, que era muito profundo e que ia até a sua orelha. Aquele homem sabia que se ficasse, até poderia ser morto. Bom, depois disso, todos ficaram sabendo da minha história e passei a ser conhecido como o Messias, o matador de lobisomem. Carrego essa marca da briga comigo até hoje. Sempre que alguém duvida, eu mostro a cicatriz, que vai do meu peito até debaixo da axila. E cada vez que vejo aquela marca, eu acredito ainda mais nos lobisomens, e que estão por aí, à procura de mais uma vítima. Boa noite. Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo Geraldo. Moro em Caucaia, que fica no Ceará. Assistindo aos seus vídeos, lembrei de algo que vivi em 1998, em uma pequena cidade do interior daqui. Não fui o único a presenciar tal situação, pois 2 amigos meus também viram o que eu vi. Foi graças a eles que consegui escapar do ataque daquela criatura. Na época, eu trabalhava como segurança em uma empresa de construção, mas antes disso fazia bicos em festas. Embora não pagassem muito bem e fosse muito arriscado, já levei muitas pedradas na cabeça, fui cortado por gargalos de garrafas de vidro e até ameaçado de morte várias vezes. No entanto, nunca senti que minha vida estivesse em risco, pois na maioria das vezes, as pessoas estavam bêbadas e acabavam esquecendo os incidentes. Mas teve uma vez em que me deparei com algo muito estranho, que ainda hoje me dá arrepios. Fui contratado para fazer a segurança em uma vaquejada, em um sítio privado no interior, a convite de um amigo.
Além de mim, ele contratou mais 6 seguranças para poder garantir a ordem. Eu ficaria lá das 4 da tarde até as 9 da noite, quando a festa deveria terminar. Aquele dia transcorreu tranquilamente, exceto por uma briga entre 2 peões. Pelo que eu entendi, um deles havia mexido com a mulher do outro, e os dois começaram a brigar. A situação toda complicou quando fomos separá-los, pois eles não se soltavam de jeito nenhum. Em meio à confusão, levei um soco no queixo, tão forte que até fiquei zonzo, mas consegui me manter de pé. Assim que me recuperei, acertei o homem que me bateu. O irmão dele, que estava por perto, não gostou e partiu para cima de mim. Esse homem, apesar de magro e baixo, tinha uma força impressionante, já que nem eu e nem o outro segurança conseguimos segurá-lo. A briga só parou quando alguém atirou para o alto, e aos poucos as coisas foram se acalmando, e cada um foi para o seu lado. Mas percebi que os 2 irmãos ficaram me encarando. Um amigo meu, o César, até me alertou sobre isso. Eu fiquei muito preocupado, claro, pois sei que no interior as coisas costumam ser resolvidas de forma violenta. No entanto, me senti mais seguro por estar em grupo e armado. Com o passar do tempo, ninguém mais viu aqueles 2 homens, e eu até me esqueci um pouco daquela confusão. Às 9h30 da noite, o local já estava quase vazio, só com alguns conhecidos do dono da vaquejada e nós, os seguranças restantes. 4 dos seguranças acabaram indo embora, pois o pagamento, que seria feito na hora, não ocorreu, já que o filho do patrão tinha esquecido o talão de cheques e precisou buscá-lo. Acabamos ficando eu, César e um outro segurança, cujo nome não estou lembrando agora. Ficamos conversando sobre a festa, enquanto aguardávamos o nosso pagamento. Perto das 11 da noite, o rapaz chegou com o talão, fez o nosso pagamento e também nos deu algumas cervejas. Então decidimos ir embora juntos, de moto, lado a lado naquela estrada de chão. Estávamos a uns 50 ou 60 km por hora, quando passamos por um mata-burro. Foi nesse momento que senti um puxão forte do lado esquerdo, tão forte que caí de uma vez da moto. Assim que caí, logo ouvi 3 tiros. Eram o César e o outro segurança, que estavam atirando na direção de algo próximo de mim. Quando me virei, eu vi a coisa mais feia do mundo. Era uma criatura que estava de pé, que fazia um som muito estranho e que pulou a cerca de arame, fugindo correndo para o mato. Não consegui ver direito o que era, pois estava distraído no momento do ataque. Se não fosse pelos disparos, não sei o que aquela coisa teria feito comigo. Bom, o susto passou, mas o episódio ficou na minha cabeça. Depois disso, fiquei pensando comigo mesmo. Será que aquela criatura foi atraída para mim por causa da confusão com os 2 irmãos na vaquejada? Ou seria um deles aquela criatura? Bem, não sei. De qualquer forma, nunca mais vi aqueles homens. E felizmente, nada do tipo aconteceu novamente. Então, Sam, ainda hoje, estou trabalhando no período noturno. Lembro daquele som estranho e da criatura pulando a cerca. Algo que jamais vou esquecer. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente.
Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.